E quando a gente pensa em ser feliz, é fácil ser feliz? Tem até livro, filmes ensinando, né, para a gente procurar felicidade. Será que quem procura dinheiro está procurando felicidade? Às vezes está. Aí falam assim, dinheiro não traz felicidade. Diz que manda entregar, né? É bom ter dinheiro. É difícil ser feliz sem dinheiro, né, diretor? A escola, tudo precisa de dinheiro. Mas será que é o dinheiro que traz a felicidade? A gente é feliz quando tem dinheiro? Tem gente que procura felicidade no mundo. Vive viajando. É bom viajar também, né, gente? Não é que é ruim, não. É bom. Bom, eu não gosto de fazer mala nem desfazer. O meu sonho era ir só com a roupa do corpo e comprar lá e depois deixava lá. A parte chata mas viajar é bom, né? Pode me chamar que eu gosto de viajar também. Mas será que a gente encontra a felicidade viajando? Tem gente que procura sim. Muda de casa, muda de bairro, muda de vizinhança, muda de igreja. Vive mudando, muda de trabalho, acha que a felicidade está no lugar e vai atrás dessa felicidade. Será que felicidade está nos presentes, nas coisas que a gente ganha? É bom demonstrar amor assim, dando um presente. É gostoso dar presente, é gostoso receber presente. Mas felicidade está em ter coisas assim? Coisas que eu sonho ganhar? Será que felicidade está nas conquistas? Está ali, eu ganhei o primeiro lugar. O primeiro lugar é feliz, o último não é feliz. É assim que a gente mede felicidade? Apesar de que é bom ganhar também, né? Por isso que Jesus falou que todos podem ganhar na corrida para o céu. Porque a gente gosta de ganhar. E é o único lugar que todo mundo ganha, né? A salvação é para todos que querem ganhar. Nota boa. É tão bom ganhar uma nota boa, né? Passar num concurso, passar numa prova. É bom, não é? A felicidade está na conquista, em aprender, ser um bom profissional, ser muito bom naquilo que você faz. Será que é aí que está a felicidade? O que vocês acham? Tem gente que procura felicidade aí. Ter saúde. Aquela pessoa saudável, não tem uma dor de cabeça, não tem nada. Ó, tem gente ali que está vivendo tão bem, melhor do que eu de saúde, está sentadinha ali atrás, ó, do Marcelo, né? É bom ter saúde, ter vigor. Mas a felicidade está nisso? Se tiver nisso, acaba quando a gente fica doente, né? E a doença vem, a idade vem, a morte vem. Nas amizades, na diversão. Tem gente que procura felicidade tendo prazer o tempo todo. Só quero brincar, só quero estar com o celular na mão, só quero estar com videogame, eu quero esquecer do mundo, só vou viver nesse mundo de alegria. É aí que está a felicidade? Em não ter nenhuma tristeza na vida? Tem gente que busca em pessoas, na família. É bom ter uma boa família. Mas a felicidade depende da família? O dia que morreu um da família, acabou sua felicidade? Depende da pessoa que mora na sua casa, a felicidade? Depende do seu marido, da sua esposa, do seu filho, de fazerem isso ou aquilo para você ser feliz? Será que é assim? O que vocês acham? Aqui está o segredo da felicidade. Ó, Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Gente, felicidade é amor. É amor. Se tiver tudo aquilo que está antes, mas não tiver amor, a Bíblia já fala, não adianta nada. Guardar mandamento, vir para a igreja, ter uma vida exemplar, ter saúde, ter dinheiro, não adianta nada se a gente não tiver amor. Isso aí é o mandamento de Deus. Então, seguir o que Deus quer, fazer o que Deus pede, é que nos traz a verdadeira felicidade. E o título do tema aí deles do congresso diz: sou feliz. Por quê? Aí fala o motivo. Porque eu sou de Jesus. Isso aí é ser de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o meu próximo como eu amo a mim mesmo. Aí todo o resto vem. E eu coloquei aqui já o texto, está pequenininho, mas vocês conseguem ler? Querem ler na Bíblia? Marcos 12, 30 e 31. Como é que eu posso fazer para ir para o céu? Como é que eu posso fazer para guardar os mandamentos, não é? Não é assim que Jesus falou? Como é que eu posso viver para sempre? Tudo acaba, o dinheiro acaba, a saúde acaba, a vida acaba, a diversão acaba, tudo acaba nesse mundo. O que não acaba? A vida eterna. E como é que eu faço para ganhar a vida eterna? Está dizendo aqui, guarda os mandamentos de Deus. E
Isso, obedecer os mandamentos de Deus. O resumo: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Dizem que amar a Deus é fácil. O difícil é amar de todo o coração. Dizer que ama é fácil. O difícil é amar de verdade. Dizer que ama o próximo é fácil. O difícil é amar de fato. E vocês sabiam que tem gente que nem se ama? Tem gente que nem se ama. Como é que você vai amar o outro se você não sabe amar a você mesmo? E a gente trata o outro mal porque a gente não se sente bem. Tem gente que não se sente bem e prejudica os outros no trabalho porque ele se sente melhor quando o outro também não está bem. Olha que coisa doida. Não é coisa doida isso? Eu não quero que o outro tenha porque eu não tenho. Ele não ter não vai fazer eu ter. Mas eu não quero que ele tenha porque eu também não tenho. É porque eu não me amo. Então, o segredo da felicidade é o quê? O amor. O amor. Amor a Deus e às pessoas. O amor. Deus é amor. Deus amou. E o amor jamais acaba. Está tudo isso na Bíblia, né? Não vou citar aqui os textos, porque a gente tem um tempinho pequeno para falar. Eu peguei essa ilustração porque é um coração de pedra. Coração de pedra, mas não é porque é duro, não. Porque a pedra dura. Dura não só de ser dura, mas de ser durável. E lá no centro tem um recorte, que é Jesus. Isso aí nunca acaba. E o mandamento de Deus, ele escreveu onde mesmo? Em pedras. Não foi? Tábuas de pedra. Então, esse segredo de servir a Deus, de amar a Deus, amar o próximo, é algo que tem que ser durável na nossa vida. Não pode ser algo que vacile. Que hoje é assim, hoje eu estou bem, amanhã eu não estou. Hoje eu quero outra coisa, deixo Deus ali na mesinha esperando. Não pode. Não pode. Tem que ser algo firme na nossa vida. Felicidade eterna é o que Jesus nos prometeu. Com Jesus e por meio de Jesus, nós temos esse amor. Nós temos a felicidade eterna. A gente não quer que a felicidade acabe. E é possível ser feliz nesse mundo ainda? O que vocês acham? Trouxe aqui a cena de um filme. Vocês conhecem esse filme? Tem um livro também. É um bom filme, né? Para a gente ver. Tem uma boa história baseada em fatos reais. O filme foi traduzido com o título de A Procura da Felicidade. Gente, ele estava procurando a felicidade. E a gente consegue ver qual era a felicidade para ele? Será que a gente consegue? Lá no começo do filme, ele já foi atrás da felicidade dele. Ele andou com a felicidade dele o filme todo e terminou o filme com a felicidade ao lado dele. Quem era a felicidade dele? O filho. Gente, era o filho. Não era ter dinheiro. A felicidade estava o tempo todo com ele. E era isso que motivava a lutar, a correr atrás, a estudar, a trabalhar, a seguir em frente. Ele tinha um propósito. Ele tinha um propósito. A história é real, existiu mesmo, né? Esse pai e esse filho que tiveram essas experiências. Claro que os filmes fazem sempre, né, uma história um pouquinho mais assim artística para nos atrair. Às vezes a vida não é tão interessante igual mostrou ali, mas a essência foi essa mesmo. Ele participou ali, né? O ator, não, o personagem, né? A pessoa que inspirou. E está lá o filhinho dele ali, ao lado dele. Na última cena do filme, vocês já viram essa cena? Quem é esse homem que passa por ele? Vocês sabem? É o verdadeiro personagem, né? A pessoa mesma ali que foi inspirada. Então, ele está ali, ó, a última cena do filme, com quem está? Ele está andando com quem? Com o filho dele. Ele começou com o filho, viveu pelo filho, conquistou tudo por causa do filho. A procura da felicidade não era o dinheiro. Era estar com o filho. E está ali, ó, esse aí o personagem principal. E aí ele hoje, né, mais atualmente aí com o filho dele. E interessante que quando lançou esse filme, eu gosto de ler a história verdadeira, eu gosto de saber o que está por trás. E eu vi o ponto de vista da criança. Esse filho dele, né, o Christopher também, ele fala que todo aquele aperto de morar na rua, de não ter onde dormir, era difícil, mas ele não sentia medo. Ele não entendia que era uma situação tão precária.
Ele dormia lá no metrô, numa estação de trem, num banheiro fechado. Ele falou que parecia... E o pai realmente propôs para ele uma brincadeira, que era uma caverna. Ele não sentia medo. Por quê? Havia amor, cuidado. Olha que coisa boa. Então, é muito interessante isso, né? Ser ou não ser feliz é o quê? Decisão. É descobrir o propósito. E quando a gente faz isso? Hoje. Vamos pensar no filme. Não foi quando ele ficou rico. Ele estava com o filho, ele estava bem. O filho estava com ele, o filho estava bem. Hoje é milionário e continua bem. O filho continua com ele. É isso aí. E nós, né? Nós aqui, todos nós somos humanos. O que faz a gente ser feliz é o que a gente coloca dentro da nossa mente. Olha lá, todos os risinhos, os emojis caindo na nossa mente. Os nossos pensamentos, as emoções que acompanham os pensamentos e aquilo que a gente faz. Não é o que o outro faz, é o que eu faço. Eu faço. Há pessoas que passam por dificuldades muito grandes e superam as dificuldades. Por quê? Não é o que o outro fez com ela, é o que ela fez, o que ela decidiu fazer a partir do que fizeram com ela. Já ouviram falar de Viktor Frankl? Já ouviram falar? Que criou a logoterapia, o pastor Lamarck que entende, né? Ele foi prisioneiro num campo de concentração. Ele foi preso, era recém-casado, separou da esposa, e a esposa morreu, e a família dele morreu, e ele saiu de lá com 40 e poucos quilos, bem magrinho. E aí ele foi estudar por que pessoas que passavam pela mesma situação difícil, que passaram pelo campo de concentração, algumas desistiam, morriam, definhavam, e outras tinham força para superar e sair bem de lá. E ele descobriu que dependia de quê? Dos pensamentos, das emoções, do que a gente faz com o que fazem com a gente. É ter um sentido da vida. O que eu tenho? Qual o propósito? Então, a felicidade não está lá. A felicidade está onde? Está aqui, está comigo. Se ela não estiver comigo, ela não está em lugar nenhum. Nós temos emoções universais. O que significam emoções universais? Todo mundo no mundo inteiro vai sentir isso. Não depende da nossa vontade. Se fizer um barulho aqui, todos nós vamos experimentar alguma emoção. Todos nós. Então, nós temos lá as básicas. Tristeza, surpresa, raiva, nojo, alegria, medo. Isso não depende de mim. É uma emoção que é produzida pelo meu corpo, pela minha mente, independente da minha vontade, é uma reação. E por isso que é universal, todo mundo tem. Mas a felicidade é individual. Só tem quem quer, quem busca, quem sabe, quem encontra um propósito. Então, depende de mim. Então, as emoções, por exemplo, uma surpresa. Eu posso ter uma surpresa e sentir alegria. Ai, fizeram uma festa surpresa. Eu fiz aniversário dia 4, fizeram uma surpresa para mim. É uma surpresa, um susto. É um susto, mas é um susto bom. Mas eu posso ter uma surpresa que me dá medo. Um cachorro bravo, né, que late para mim. Ai, que medo, não é assim? E a gente tem essas emoções que vêm sem a gente querer. A felicidade não é uma emoção. É uma escolha, né? Um sentimento. Eu escolho o que eu vou sentir a partir daí. Então, aqui está uma ilustração que eu achei para falar de emoção. O mundo inteiro tem, então todo mundo tem, está tudo da mesma cor. A intensidade que é diferente. O que te traz medo pode ser o que não me traz medo. Eu tenho medo de barata. Você tem medo de barata? Tem? Ah, tem. Precisa ter medo de barata? Não precisa, né, gente? A gente pode ter só nojo. Nojo aí já é mais... Mas, olha, tem gente que olha uma barata e faz assim, ó, para ela sair de perto dele, ainda deixa ela andar viva. Não sei como é que consegue, ainda vai andando viva a barata ainda. Parece que quer, né, cuidar da barata. E o outro já faz o quê? Desmaia, grita, sai correndo, sai jogando tudo na barata e erra. Vocês já viram quem tem medo de barata não acerta a barata? É incrível, né? Quem tem medo de barata não acerta a barata. Então, e na minha casa, a gente... Tem mais gente que tem barata na minha casa, então a gente tinha sempre uma latinha de inseticida. E a gente quer matar a barata afogada, não é assim?
A gente joga tanto veneno que a bichinha sai de lá toda molhada, ensaboada de espuma. Então, essas emoções todo mundo tem, em todos os lugares da Terra. Tem gente que vai comer barata. Tem cultura que come barata? Acho que tem, né? Tem uns povos aí que comem tudo. Vai saber se eles não estão comendo barata também. Mas aí já é diferente, aí eles vão ter nojo de outra coisa. Mas nós vamos experimentar isso. Já a felicidade, que é uma escolha, olha lá. Não importa o que está acontecendo em volta, eu posso estar no meio de gente muito infeliz. Gente reclamando. Eu não vou entrar nessa, porque eu decidi que vou ser feliz. Ninguém vai tirar minha paz. Já viram, gente, assim que o mundo cai? O meu filho falava assim, mãe, uma mãe de um amiguinho falava assim, mãe, descobri. A tia fulana, não vou falar o nome dela, que senão vai que ela vê depois lá, né? Fala assim, a tia fulana, eu descobri, ela tem o botão off. O mundo caía em volta, a sogra vinha e ela desligava. Ai, que coisa boa, meu botão off é meio quebrado. Eu tenho que mandar restaurar. Eu sou meio, né, Jair? Meu botão é on, está sempre on. Mas a gente tem que ter o botão off também. Por quê? Senão a gente acaba sendo contaminado pela decisão do outro. Quem decidiu ser feliz, não liga para o que o outro decidiu, deixa o outro embora. Às vezes alguém vem... E alguém me contou isso essa semana. Você está bem? Fala, esse dia, Senhor, eu estou calmo, quero fazer tudo bem. E vem uma pessoa nervosa, estraga o seu dia, não estraga? E fala, esbraveia. E você aceita aquilo que ela decidiu fazer do dia dela, e traz para você. E aquela paz que você decidiu ter, você joga fora e entra no jogo dela. Mas como pode? Quando alguém vier com outra decisão, ó, você decidiu ser feliz. Aquele dia eu quero ser feliz. O outro não decidiu, sabe o que você faz? O que eu faço? Deixa a pessoa levar o problema com ela. Por que eu vou pegar para mim? Eu pego aquilo que eu quero pegar. Aquilo que eu decidi pegar. Parece fácil, né? Quando a gente fala, mas é difícil. Eu sei que é difícil. Por isso eu trouxe aqui um personagem. Criançada, quem é esse aqui? José. A gente sabe logo por causa do quê? O modelito da túnica dele, né? Era uma túnica muito especial. José era um filho feliz. Mas vocês já pensaram? José não tinha mãe. Não tinha mãe para pegar ele no colo, para soprar o machucadinho dele. Ele não tinha mãe. Então, peraí, ele tinha tudo para ser feliz? Não, faltava uma coisa essencial, a mãe. Mas ele era feliz. Ele via a túnica que o pai deu e ele decidia ser feliz com a túnica. Tinha o amor do pai, ele decidiu ser feliz com... Os irmãos não gostavam muito dele, mas ele decidiu que ia continuar sendo feliz. Continuava indo falar com os irmãos. José era feliz não pelas condições. Ele era feliz porque ele escolheu. Aí aconteceu uma coisa horrível na vida dele. Né? Eu tenho 3 irmãos, a gente brigava, né? Dia e noite, até hoje a gente briga se der bobeira. Na sua casa também os filhos brigam? Ixi, ali era uma confusão. Eles se juntavam contra José. Era bem chatinho, né? Era bem chatinha a situação. Venderam José. E ele foi embora lá, olha, de menino preferido, de filho preferido. E ali ele está com a roupinha, mas ele nem foi com aquela roupinha, não. Ali no desenho tem um defeito, né? Aquela roupinha bonita, sujaram de sangue, rasgaram, né? Deixaram ele ir, sei lá o que tinha debaixo do casaco. Vou falar baixinho, às vezes ele foi até de cueca, né? Não sei. Não sei que roupa que ele tinha ali debaixo. Eu sei que ele nem foi com a roupa do corpo. Não deixaram ele levar o casaco do pai dele. Mas ele decidiu ser feliz. Ele teve a emoção da tristeza quando ele foi embora? Claro. Ele sentiu medo? Claro, sentiu, porque a emoção vem sem a gente decidir. Ela vem por causa das circunstâncias. Mas a decisão dele era assim, eu vou ser feliz. Eu vou ser escravo, mas vou ser feliz. E ele decidiu, pelos pensamentos que influenciaram as emoções. Então, a tristeza vai embora quando você decide. O medo vai embora. Vai tudo embora. A gente precisa decidir, controlar aquilo que, às vezes, vem sem a gente querer. E as ações que ele foi tomando também.
Então, olha lá, no final, ele se tornou governador. Nós sabemos disso, mas ele não sabia. É fácil contar a história quando a gente sabe o final. Mas ele vivia que nem a gente, cada dia. Ele não sabia o que ia acontecer no futuro. E não impediu dele ir vivendo feliz em cada parte da vida dele. E ele tinha o propósito, eu vou acreditar no Deus vivo. Ele foi para um lugar, eu não sei, você aí se estuda, vai para uma faculdade, é difícil ir para uma faculdade, uma universidade. Porque lá é um ambiente que não é aqui gostosinho igual o nosso, que todo mundo crê na mesma coisa. Tem gente que fala umas coisas que a gente fica assim, até com o coração doendo, não é? Eu não sei onde você trabalha, se você tem a graça, o prazer de trabalhar na associação, como a gente trabalha, né? Nós aqui, ou se você trabalha, o Joel já trabalhou também, ou se você trabalha na Novo Tempo, no ambiente de Deus, ou você trabalha numa outra empresa. Eu trabalhei numa escola uma vez, que era uma escola da comunidade, assim, aquela que era meio, pagava uma taxa, não sei se vocês, cenecista, não sei se vocês já ouviram falar desse tipo de escola. E na hora do intervalo, os professores fumam, tem o tal do baile que foi, um tem caso com o outro, um fala palavrão, fala mal do aluno. O aluno vem de um jeito, vem de outro. Tem ambientes que são mais pesados para você estar, não tem? José foi para uma nação totalmente diferente daquela vida que ele tinha junto do pai dele. E ele decidiu o quê? Eu vou continuar sendo firme com o Deus vivo dos meus pais. O Deus era de Abraão, o bisavô, de Isaac, o avô, de Jacó, o pai, mas também era o Deus de quem? De José. Por isso está na camiseta dele, sou feliz, sou de Jesus. É decisão. Sou feliz, sou de Jesus. Não importa o que o outro decidiu, importa o que eu quero fazer da minha vida. Nós temos essa capacidade, Deus nos deu essa capacidade de escolha. Existe um livrinho de bolsa, vocês já leram esse livrinho, As 7 Necessidades Básicas da Criança? Alguém já viu? Já, né? Esse livrinho é maravilhoso, porque ele é fácil de ler, é um livrinho assim que você lê numa sentada, literalmente, você senta ali um pouquinho e acaba de ler, e ele é prático. E está pequenininha a letra, vocês conseguem ler? Eu acho que eu exagerei aqui. Eu vou falar rapidinho sobre as 7 necessidades básicas da criança que esse livro traz. Existem outros autores que falam outras coisas. Mas esse autor, por ser cristão, é muito coerente o que ele colocou ali. E eu aconselho vocês a procurarem para ler também. É facinho de ler, tá bom? Primeiro, o que as crianças precisam? Um sentido de o quê? Significado, a autoestima, o propósito. A gente não nasceu à toa. Deus nos escolheu. Do jeito que ele falava com o profeta, né? Eu escolhi você. Cada um foi escolhido por Deus para nascer com um propósito. E a criança precisa receber isso lá na casa, aqui na igreja. Entender que ela não é mais um no mundo, ela é única. Ela é única. Segundo, precisa de segurança. E segurança não é muro alto. Também tem que ter muro alto, né, gente? Mas não é muro alto, cerca elétrica, guarda-costas, não é isso que a gente está falando. Segurança significa ter o pai e a mãe se amando. O pai e a mãe que convivem bem. Criança se sente segura quando o pai e a mãe são pessoas, um casal equilibrado, feliz, que se entende. Isso dá segurança para a criança. Terceiro, e nem eu estou enxergando, gente, aceitação. O que é aceitação? Aceitar a criança do jeitinho que ela é. Tem criança quietinha, tem criança chorona, tem criança que levanta muito, tem criança que tem formiguinha no corpo, não tem? Tem criança que é tímida, tem criança que é faladora, que fala muito. Tem fase, tem o bebezinho que não para, tem o outro que gosta disso, tem o outro que chega na adolescência e fica emburrado. Gente, aceita. Aceita. A pessoa é como é. Aí você pega e fala assim, ai, você não é como seu irmão. Ai, que delícia ouvir isso, né? Você gosta de ouvir isso? Ser comparado com outra pessoa que você não é? Que você não consegue ser? E a gente faz isso com criança. A gente fala, por que você não é como seu irmão? Seu irmão não faz? Olha lá o vizinho. A minha mãe às vezes falava, querendo me incentivar, né? Era um grande incentivo.
ela falava assim, nossa, olha a filha da fulana. Filha da fulana passa a roupa tão bem. Eu já fazia tanta coisa para ajudar em casa, mas olha, a filha da fulana é tão trabalhadeira. E eu olhava bem para minha mãe e falava, eu estou sabendo o que a senhora está querendo. Está querendo mais serviços gratuitos da filha, né? Mas essa comparação não ajuda. Não ajuda. Faz ele se sentir o quê? Desvalorizado. Então, vamos prestar atenção nisso. Isso serve aqui para a igreja também. Barulho de criança incomoda pregador? Quem prega aqui sabe, incomoda? Não incomoda. Barulho de adulto incomoda. Barulho de criança não incomoda. Não quer dizer que você não vai orientar a criança, não vai trazer algo para ela ficar, né? Porque, gente, criançada fecha aqui o ouvido. Às vezes, né, demora muito. Às vezes eles não entendem, às vezes é chato mesmo. Aí o que a criança faz? Ou dorme, ou tá com terror, né? Não é assim? Vai fazer alguma coisa interessante. É difícil, gente. Vamos colaborar com as crianças, né? Amar e ser amada. Não preciso nem falar, né, gente? Todo mundo precisa amar e ser amado, ser ouvido. Chegou da escola, vamos falar a verdade? Às vezes ela fez coisa que não é interessante, você está com preocupações muito maiores, mas para ela, não importa como foi o seu dia, importa que ela veio com o joelho ralado. Ela quer o amor, ela quer ali a atenção, ela quer ser ouvida, quer ser entendida. Eu não sou muito boa nisso, não, tá? Eu confesso. Eu tive 3 filhos e pouco tempo. Imagina uma mãe, eles vieram aqui, né, receberam a cesta, 3 filhos. Eu entendo vocês. Eu entendo, é difícil. E o marido ainda ficava indo para os lugares, e eu ficava assim, eram um do lado, um do outro, e eu falava, por favor, acha o outro para mim, onde é que ele está, aqui na hora de ir embora da igreja, porque não tem como segurar 3 com 2 mãos, né? Não sou mãe polvo. E aí o meu marido falava assim, a gente só tinha um carro, na época, né, era mais difícil do que agora, porque agora os filhos estão grandes, aí sobra um pouquinho mais de dinheirinho. Um pouquinho mais sobra. Mas não é muito não, tá, gente? Não se iludam. Mas aí, o meu marido saía com o carro e eu ficava com as 3 crianças. Eu falava, como é que eu vou para a igreja? A igreja era longe, amigo. Como é que faz? Ele fala, pega uma carona. Eu falava assim, com quem? Um taxista, né? Porque o motorista mais 3 encheu o carro, né? E eu vou os 3 atrás do motorista. Vou pegar a carona com o taxista. Só se for, né? Quem pode dar carona para uma mãe com 3 filhos? Uber, né? Hoje tem o Uber. Se ele deixar a gente sentar na frente ali. Então, vamos lá. Elogios. Elogios. Ai, mas elogiar é tão difícil. É porque a gente elogia errado, vocês sabiam? Aí a Bíblia fala, quem elogia arma uma cilada aos pés de quem está sendo elogiado. E é verdade. A gente se acha quando começa a receber... Gente, receber o elogio, avalia, hein? Quem está te elogiando e se esse elogio realmente é válido. Porque senão a gente cai no buraco que ele cavou para a gente cair. O elogio. Ele faz um buraco e a gente cai. Mas a criança precisa de elogio. E às vezes a gente só critica. A crítica vem rápido. E o elogio a gente acha que é normal. Ele fez certinho? Eu nem percebi, mas ele fez errado. Você fez errado. A gente faz isso com criança. Então, o elogio é nesse sentido, de elogiar aquilo que a criança foi responsável por acontecer. Então, se eu vejo uma pessoa que tem um cabelo, sei lá, não existe cabelo rosa, né? Um cabelo amarelinho, eu falo, que cabelo lindo, ela nasceu com esse cabelo lindo. E aí? Ou o cabelo cheio de cachinho, tem uns cachinhos, né, que parece que foi até no salão, o cachinho já molha e já fica assim, né? Não precisa nem de modelador. Que cabelo lindo, que olhos lindos. O que ela fez para merecer isso? O quê? Nada. Não elogie desse tipo, né? Esse tipo de elogio não dê para a pessoa. Porque isso faz a pessoa ser vaidosa, se sente melhor do que o outro, e ela não fez nada por isso. Mas vamos supor que a pessoa foi e se dedicou e arrumou os brinquedos dela, o quarto estava arrumadinho, ou nem estava tão arrumadinho assim, mas ela fez algo que ela não costuma fazer. Chega lá e elogia, agradece. Porque isso vai fazer com que ela se motive a fazer mais, melhor. Isso é um elogio que vale ser feito. Disciplina, não preciso nem falar. Disciplina não quer dizer necessariamente castigo, bater, nem nada disso, mas é ensinar o certo e o errado. O método que você vai usar, escolha aí conversando com Deus e lendo bons livros.
Tem vários métodos, né? Cada um tem um jeito. E há crianças e crianças, né? Eu li um livro uma vez que falava assim, que um psicólogo falando, né? Fala com o filho, eu te amo tanto que eu vou dar o que você precisa. Você está me pedindo para te bater, está me pedindo um castigo, eu vou te dar o que você precisa, filha. Né? Às vezes precisa de alguma coisa assim que vai ser mais impactante, né? Sempre com amor. Lembra ali, ó, amar e ser amado, uma coisa e outra. E o principal de todos precisa de Deus, né? A criança precisa de Deus. E eu costumo ir nas igrejas e eu vejo muitos jovens falando assim, eu não quero ter filhos. Por quê? Porque filho custa muito. Quanto custa isso aí? Essas necessidades aqui. É claro que a criança precisa comer, ela precisa se vestir. Mas, às vezes, a gente acha que a criança precisa de mais do que ela realmente precisa. E, às vezes, a gente não tem filho achando que o que ela precisa é o que o mundo fala que ela precisa, e não o que Deus fala que ela precisa. Porque Deus falou para a gente ter filho. Viu? Eu sou do Ministério da Criança e do Adolescente. As igrejas precisam ter crianças e adolescentes para trazer essa alegria que a gente viu aqui hoje. Criança que não, né, igreja que não tem criança que não está na igreja, está fazendo o quê? Está fazendo alegria em outro lugar. E é aqui o lugar para elas estarem, tá bom? Elas, os nossos filhos e o outro. Por quê? Criança é fonte de quê? Felicidade. Ai, que saudade dos meus filhos. Eu vi vocês cantando aqui, meninos e meninas. Eu lembrei dos meus cantando. Não é gostoso ver os filhos da gente? A gente fica alegre só de vocês existirem, de vocês estarem na cama dormindo no quarto ao lado. É gostoso saber que vocês existem, crianças. Vocês trazem felicidade para nós. Está dizendo aí que você é feliz e é de Jesus. E você faz a gente ser feliz porque você é um presente de Jesus para a gente. Olha que coisa boa. Deus é muito bom. A Bíblia fala que a criança é herança do Senhor. Herança, riqueza. Olha que bênção que você é, criança. Você diz, ela é fonte de amor, é um amor incondicional, um amor sem interesse, um amor genuíno. A gente sente esse amor, porque a criança pode oferecer o quê para a gente? A criança tem dinheiro? Criança ensina alguma coisa? Ensina, né? Claro que ensina. Mas ela vai te fazer ganhar mais dinheiro? Tem gente que faz isso também. Ai, não dá para dar exemplo, porque tem gente que desvirtua as coisas, né? Mas, originalmente, a criança, a gente dá. A gente se doa para a criança. Criança nasceu, a gente nem penteia o cabelo, nem come direito, nem dorme direito, e a gente pega aquela criança, e ela é tudo para a gente. Aquela coisinha que não tem dente, que só se suja e chora o dia inteiro. Mas é um amor tão grande, é tão gostoso a gente ter criança na casa da gente. E ser vó. Eu já tenho um netinho, né? Já tem 12 anos meu neto, gente. Eu pareço que sou novinha porque eu comecei cedo, viu? Eu me casei com 19, tive meu filho com 21, outro com 26, outro com 29. Quando eu tinha 30 anos, eu já tinha 3 filhos, imagina eu. Aí a outra me fala que eu cresci com a turminha cá entre nós. Era uma turminha cá entre mim, né? Ali, ó, o tempo todo. E é gostoso, eles são jovens agora, adultos, já tem casado, já tem gente com filho, e eles são amigos. Um liga para o outro e conversa. Que gostoso! Os filhos trazem alegria, felicidade para nós o tempo todo, até quando dá problema. Até quando dá problema, porque a gente ora por eles, a gente busca resolver as coisas, a gente se doa. É muito gostoso. E aí Jesus recebeu as crianças e falou o que a gente conhece aqui de cor, né? Está pequenininho para ler? Se você quiser abrir Mateus 19, 14. Falou o quê? Deixem as crianças virem a mim. Deixem elas virem, porque elas vêm. Não é só seu filho, não. Você tem sobrinho, tem neto? Traz para a igreja, porque eles vêm a Jesus. Deixem eles vir. Tem gente aqui nessas casas vizinhas, tem gente aqui estudando na escola, que quer vir a Jesus. Traga para Jesus. Deixem eles vir a Jesus. Não os impeçam. A gente impede, a gente causa problema, a gente acha que eles dão despesa, que fazem barulho, que atrapalham, que toma tempo do culto. Ah, vou tirar alguma coisa do culto. O que a gente pensa primeiro tirar? Não é, né? Aqui não faz isso. Não faz, né, pastor? Tem igreja por aí que, quando tem que cortar alguma coisa no culto, a primeira coisa que eles querem cortar, adoração infantil. O que Jesus falou? Não impeçam
Para que você vai cortar isso, gente? Você está impedindo. Não faça isso, não sou eu que estou falando. Quem está falando é Jesus está falando. Hoje eu estou com muito pouco tempo. Eu não vou nem fazer o culto com meu filho, eu já estou cansado, vou pôr ele na cama, assim, dou um beijinho, lá faz uma oração mais ou menos. Gente, não pode. Não pode. A gente não pode impedir que as crianças venham até Jesus. Por quê? O reino dos céus pertence a quem? A quem se parece com elas. Tem um texto de Ellen White, lá em Desejado de Todas as Nações, que explica, pode ler lá depois. O que Jesus quis dizer com isso? Que a gente tem que se tornar como crianças. O que a criança tem que a gente tem que ter? São 3 coisas. E eu não vou contar para vocês vão ter que pesquisar lá, tá bom? Vai no Desejado, nesse capítulo que fala, e lá ela fala 3 coisas que nós temos que ter para nós recebermos o reino do céu. Estou acabando aqui, tá bom? Quem ama é feliz. A criança é feliz porque ela ama, ela tem um amor genuíno. É uma das coisas que está lá no Desejado. Você vai ver que é isso. A gente precisa amar e ser amado. Está faltando felicidade em algum lugar onde você está? Talvez esteja faltando amor. Não é dinheiro. Tem aquela música do Inário que fala, em choupanas, eu não sei se eles traduziram diferente, mas na minha época, do Cá Entre Nós, era assim, ó, em choupanas há prazer com amor no lar. O que é uma choupana? Um casebre. Um casebre. E às vezes é uma mansão e não tem amor. Não é dinheiro. Não é lugar. Você pode estar na barriga de um peixe. Você pode estar pendurado numa cruz e você ser feliz. Não quer dizer que não vai ter problema, que não vai sentir tristeza. Isso aí são emoções. São coisas que vêm sem a gente querer. Mas a nossa decisão de ser feliz é em qualquer lugar. E aqui, ó, Deus amou tanto a gente, de tal maneira... Olha de onde que veio o amor. Que deu o seu Filho, que nos amou a ponto de dar a sua vida por nós, para que todo que creia nele não pereça, mas tenha vida eterna. Quer mais felicidade do que essa? Receber de graça um presente, que é a vida eterna. E como é que vai ser essa vida eterna? Muito especial, né? Muito especial. Feliz no lar, feliz na igreja e em qualquer lugar. Não estou feliz no trabalho. Então, peraí, não é o trabalho. Não é o trabalho. Não, nunca é algo que está fora de nós. Não quer dizer que você não possa procurar um bom trabalho. Pode sim. Mas a gente tem que ser feliz pessoalmente. Feliz sozinho, feliz acompanhado. Eu vou casar com fulano porque ele me faz feliz. Gente, me desculpe, vai se decepcionar. Se alguém precisa te fazer feliz para você ser feliz, não vai dar certo, está errado. Primeiro, seja feliz, viu, garotada? E, ó, tem gente aí que daqui a pouco vai estar, se já não estiver namorando, né? Porque a tia está ficando velha. Da turminha Cá Entre Nós. Agora, minha referência é a turminha Cá Entre Nós. Prisminha, ai Jesus, os prisminhas estão tudo grandes, né? Tudo adulto, tudo, daqui a pouco são vós, você olha para trás, oh. Feliz sem dinheiro, feliz com dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, quando eu comprar um carro, eu conheço gente assim, quando eu comprar um carro, aí ele compra o carro e continua reclamando da vida. Porque não é o carro, não é o que está fora, é o que está dentro da gente, sou eu. Feliz sem saúde, feliz com saúde. Tem gente que está no leito de hospital e está feliz. Tem gente que está aqui, dá uma topadinha no dedo, já... Não é assim? Esbraveja. Não suporta nada. E tem gente que suporta muito. A atmosfera de felicidade faz diferença onde você está. Depende das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, das emoções que a gente vai sentir a partir do que a gente escolher. Vem a emoção, eu escolho se eu vou acolher ou não. Eu escolho. Vai ficar? Vai fazer parte de mim? Não, não vai. Deixa embora. E as atitudes que a gente faz? Ali eu coloquei essa ilustração, né? O esforço é o mesmo, gente, para ser feliz e não ser, tá? É o mesmo, você está gastando energia e não está prestando atenção.
É igual aquela história, o tempo passa de qualquer jeito, você fazendo ou não, você estudando ou não, você se esforçando ou não. Aí passa e olha para ela e fala, puxa vida, você está se esforçando para ser derrotado, para ser infeliz. Se esforce para ser feliz, vale a pena. Aí, quem está perto de Jesus? Trouxe aqui algumas imagens, né? Escolher Jesus é escolher ser feliz. Quem estava perto de Jesus não ficava triste. Os mortos ressuscitavam, os cegos viam, os coxos andavam. Todos ficavam felizes ao lado de Jesus. Quer ser feliz hoje? Escolha ser de Jesus. E Jesus vai dar essa felicidade. Olha o que ele prometeu. O mal vai acabar. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois as coisas antigas já passaram. Eu sou feliz hoje, porque eu tenho Jesus. Eu decidi amar a Deus hoje. E aí eu vou andar com Ele aqui e vou estar com Ele para sempre. Ai, quando Jesus voltar eu vou ser feliz. Se você for ser feliz só quando Jesus voltar, você não vai ser feliz. Você nem vai com Ele. Você tem que ser feliz hoje com Jesus. É hoje o dia. Tem que estar com Ele agora, hoje, a cada dia, em todos os lugares, a todo momento, independente da situação. E aqui eu coloquei a última tela para a gente ver. Ó. Jesus quer morar na sua casa, na sua vida, na sua família. Com você, criança, Ele quer ir para a escola com você. Jesus está querendo andar com a gente. Quem anda com Ele, um dia vai ir para a casa do Pai. Foi assim que aconteceu com Enoque, andou tanto com Deus, que Deus falou, vem morar comigo. Não é assim? A gente tem que andar com Deus, e às vezes a gente anda sozinho e deixa Deus lá no cantinho. Aí chega à noite, ou de manhã cedinho, você abre lá, já fiquei um pouquinho com Jesus, agora eu vou andar sozinho. Não, vamos andar com Ele o tempo todo. A felicidade está em ser de Jesus o tempo todo. Ele falou, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar um lugar, porque eu quero que você more comigo. E hoje eu deixei com vocês um presente. Meninos e meninas, ó o presente. Conhece esse presente? Deixei com a tia Jane, tá bom? Vocês vão colocar isso aqui na geladeira, lá da casa de vocês. Jesus vai morar na casa de vocês todos os dias. Aqui tira a janelinha, tá? Aí vocês tiram a janelinha, depois vocês tiram lá com jeitinho, que aqui não vai dar com a mão só. E aí, no domingo, a família chamou Jesus, na hora do culto, vocês vão lá e põem a janelinha. Tira toda a janelinha, a portinha, tá bom? E a cada dia que vocês fizerem o culto, vocês vão enchendo a casinha aqui, ó, para ficar a casinha bem completinha. No sábado, a porta. Faz o culto e vem para a igreja, para louvar Jesus e ficar o dia inteiro com Jesus, também aqui na casa dele. Então, a gente vem na casa de Deus, porque um dia nós vamos estar na casa dele de verdade, numa casa que Ele vai morar fisicamente com a gente. Agora a gente só fica imaginando. É dentro da nossa cabeça, não é a nossa presença, o nosso coração. Mas um dia nós vamos estar com Jesus para sempre. E eu quero saber, quem quer ser feliz aqui? Quem quer ser de Jesus aqui? Eu quero ver a mão de quem quer ser feliz e ser de Jesus. Que Deus nos abençoe e que muitas pessoas possam ver a nossa felicidade e perguntem qual o segredo de você ser tão feliz, e a gente possa contar para eles, eu sou de Jesus, a minha casa é de Jesus, e eu estou na casa de Jesus todos os sábados, vem para a casa de Jesus comigo. Que Deus nos abençoe. Podemos orar, pastor? Ou tem alguma coisa agora? Uma mensagem das crianças. Então, vamos ouvir aqui para a gente ficar bem feliz com a mensagem das crianças. Venham, crianças. Venham, crianças. Criança, venham. Venham junto, venham. Crianças, isso, olha quanta criança bonita. Quanta criança bonita. Oi, linda.
Pode deixar aqui, a gente ora agora. Pode deixar, Jane, deixa eles aqui. Gente, tem coisa melhor do que a gente orar com essa criançada aqui? E a gente já pede uma bênção especial. E eu queria quebrar o protocolo aqui. E vou chamar os pais, os avós dessas crianças, para virem aqui à frente. Nós vamos abençoar essas crianças com uma oração. Posso chamar vocês para virem aqui à frente? Então, estamos aqui ao lado de Jesus, né? Olha só. Muito bem. Olha, criançada, o papai, a mamãe, a vovó vai vir aqui agora para orar a Jesus, para Jesus sempre cuidar de vocês, ser o amigo de vocês. Muito bom ter vocês aqui na igreja. Isso, podem vir, gente. Pode vir que a gente vai onde vocês se sentirem à vontade. Nós vamos fazer, então, uma oração especial. Isso, bem quietinhos. Vamos pensar em Jesus, o nosso amigo especial, e Ele vai nos ouvir. Podemos orar? Oremos, então. Podem ficar em pé. A igreja toda pode ficar em pé. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor por este culto, as mensagens que o Senhor nos deixa em sua palavra, as oportunidades que temos de nos sentirmos felizes na Tua presença, Senhor. Abençoa cada criança que aqui está. São seus filhinhos, são aqueles por quem Jesus morreu e para os quais está preparando uma morada, uma casa linda quando voltar. Que todos eles possam estar fiéis até o fim, aguardando esse retorno. Também estamos aqui com os pais, os responsáveis, avós, tios. Que o Senhor dê sabedoria a cada um deles para conduzir esses pequenos e esses jovenzinhos nos caminhos do Senhor. Senhor, proteja o nosso lar, proteja a nossa igreja, proteja as nossas crianças. Que o inimigo não tenha poder contra nós, mas que a sua sabedoria reine no nosso lar. Que possamos te buscar de todo o coração, amando ao Senhor, amando ao próximo, que começa lá em casa com os nossos pequenos, nosso cônjuge, os nossos familiares todos, e que possamos nos amar como o Senhor também nos ama. Por favor, Senhor, perdoe as nossas falhas e nos dê a sua graça. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém.